Tem CB Poder, os trabalhos no Congresso serão retomados com muitas matérias importantes a serem discutidas, incluindo a reforma tributária. Quais os assuntos serão aí prioridades para o governo Bolsonaro? Nós vamos falar sobre esse e outros assuntos no CB Poder, que já está no ar. Olá, o CB Poder recebe o deputado federal pelo PSL goiano e líder do governo na Câmara, Vitor Hugo. Aqui comigo, Denise Rotenburg e Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense. Lembrando que também estamos ao vivo nas redes sociais do Correio, onde você pode participar e enviar as suas perguntas. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado. A gente falou dessa agenda aí, né, para 2020. Eu queria saber do senhor qual é a prioridade do governo Bolsonaro agora para... Voltou do recesso, primeira coisa que entra em pauta. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Uma satisfação estar aqui no Correio Brasiliense. Bom, dizer que o governo vai ter várias... É difícil estabelecer uma prioridade assim, principal, porque as pautas são muito diversas e esse ano é um ano complexo por causa das eleições municipais. Mas certamente a reforma administrativa e a reforma tributária são os dois carros-chefes, pelo menos na Câmara dos Deputados. Eu digo isso porque no Senado Federal nós temos 3 PECs de origem no governo, embora não tenha sido de iniciativa formal do governo, que são também bastante importantes. E quando chegarem à Câmara passarão a ser prioridade, né? Uma que reorganiza os fundos, né? No Brasil nós temos 281 fundos represando 220 bilhões de reais. Imagina, num país como o nosso, com uma crise fiscal que nós vivemos, né? Uma quantidade de fundos como essa e com uma quantidade de dinheiro também bastante considerável. Tem também a questão da revisão do Pacto Federativo, que tem a intenção de descentralizar recursos da União numa monta de 450 bilhões de reais em até 15 anos. Então, o primeiro governo republicano, né, na nossa história republicana, que abre mão de poder para descentralizar, certamente é o maior programa social que existe, porque, imagina, você retirar da União 450 bilhões de reais e entregar diretamente para prefeitos e governadores, para que eles parem com essa peregrinação que a gente vive aí todo ano, né, de prefeitos, governadores vindo aos deputados e senadores para pedir por emendas parlamentares. Se nós já tivéssemos descentralizado esse recurso, né, certamente eles poderiam estabelecer as prioridades sem precisar fazer essa peregrinação. E a terceira PEC, que está no Senado também, é uma que trata sobre os gatilhos, né, do orçamento. É também importantíssima a tal da PEC emergencial. Fora isso, temos 25 medidas provisórias em vigor. Uma medida provisória está no Senado Federal, 2 na Câmara, 6 publicadas, mas ainda sem comissões mistas instaladas, e 16 nas comissões mistas. Ou seja, trabalho não vai faltar, não. Não vai faltar. Agora... E temos ainda quase 25, 24 projetos ou PECs de origem do Executivo em 2019, de iniciativa, tramitando na Câmara, com assuntos diversos. Tem tempo para analisar isso tudo ainda esse ano? Porque tem eleição municipal, a partir de julho o Congresso deve ali diminuir o ritmo, pelo menos até outubro, né, a data da eleição. Sim. Como é que vai ser vai ser aí o ritmo de tramitação? Qual é a matéria que o governo pretende dar mais velocidade? Bom, é o que eu estou dizendo, a tributária e a administrativa são reformas estruturantes, né? Pela envergadura e pelos impactos que tem na nossa economia, os moldes que aconteceu com a Previdência, certamente vão ser prioridades. Mas tem outros temas importantíssimos que já estão na Câmara, como, por exemplo, as resoluções bancárias, né? Foi um projeto de lei escrito pelo Banco Central, né, apresentado pelo nosso presidente, para definir ou para redefinir no Brasil como que se dá a recuperação judicial de instituições financeiras. Ou a questão da revisão cambial também já se encontra na Câmara. Tem a questão das armas também. Então, um mundo, mas eu acho que os dois carros-chefes, a administrativa, que o Paulo Guedes já falou que deve ser apresentada até fevereiro, né, e a tributária, que já está rolando há algum tempo, tanto no Senado quanto na Câmara, e o governo vai participar com emendas, né, com sugestões. Líder, por gentileza, dentro da reforma tributária, o próprio ministro Paulo Guedes, ele admite que pode apresentar aí um imposto sobre transações financeiras, né, desde que desonere a folha de pagamento. Isso é muito polêmico, a dúvida que fica é, dá para vingar isso, esse debate pode vingar na volta dos trabalhos do Congresso? Eu acho que todo debate é importante que aconteça. A ideia do governo, o presidente deixou muito claro, não é criar uma nova CPMF, mas existem alternativas para contribuir, o governo pode contribuir para a discussão da reforma tributária com algo que substitua impostos, né? A gente não vai
A CPMF, quando foi criada naquela época, ela foi um imposto a mais. Na época, inclusive, para financiar a saúde, se eu não me engano. E depois quase se perpetuou por muitos anos. E do que eu pude compreender até agora, da fala do ministro, né, e de algumas pessoas que defenderam ao longo desse tempo esse novo imposto, seria para que houvesse uma desoneração da folha dos empresários e para que houvesse uma substituição de impostos, e não a criação de um imposto diferente. Agora, você tem razão. Se não for muito bem explicado, se não for muito bem conduzido, vai encontrar uma resistência muito grande. Mas o discurso da substituição, o senhor acha que ele ajuda, ele torna a medida mais palatável ao Congresso? Ou o Congresso é tão arredio a essa história de CPMF que nem assim é possível? Não, eu acho que, de novo, se nós conseguirmos fazer um debate que explicite tudo isso, foi o que aconteceu, por exemplo, com a Previdência. Previdência, ninguém tinha dúvida que, no fundo, todos nós trabalharíamos mais e contribuiríamos com uma alíquota maior. Né? Mas depois que tudo foi explicitado para a sociedade brasileira, no governo Temer se tentou, mas não se conseguiu. No nosso governo Bolsonaro, as discussões chegaram a ser tão profundas a ponto de que a maioria da população brasileira conseguiu entender, diferente do que está acontecendo na França agora, que as pessoas estão protestando contrariamente à Previdência, e o presidente Macron já desistiu, inclusive, do estabelecimento de uma idade mínima. Aqui no Brasil, as pessoas fizeram manifestações pedindo para que a reforma acontecesse. Então, assim, nesse nível de consciência política que nós atingimos, graças a Deus, quando você explica direito, argumenta e as pessoas passam a entender. Por exemplo, como foi com o caso das bagagens aéreas, também era um tema espinhoso para o Congresso votar. Mas houve toda uma conscientização, foi uma sensibilização da sociedade e foi possível aprovar. Líder, por gentileza, ao longo de 2019, o senhor foi criando amadurecimento, conhecendo melhor os parlamentares, foi um processo de adaptação para todos. Durante esse processo, o senhor era visto como alguém inexperiente, porém técnico, mas o senhor cresceu bastante, começou a fazer a articulação. Eu queria saber que resposta que o senhor dá para os críticos hoje, que tanto reclamaram, o Vitor Hugo não tem articulação, não sei o quê. Eu acho que sim, era uma desconfiança natural, porque eu realmente nunca fui político, não tinha exercido nenhum outro mandato eletivo anteriormente. Eu costumo brincar que eu nunca fui nem candidato a síndico de prédio, nem a representante de classe. E era natural que houvesse algum tipo de desconfiança, não em torno de mim, mas em torno do perfil anterior. E também, né, a gente já conversou várias vezes sobre isso, né, Rodolfo? As eleições foram eleições atípicas, né? O próprio Congresso era muito assim, desconfiado de que maneira seria a relação, não com o Vitor Hugo, mas com o governo. Né? Como o Congresso se relacionaria com o presidente, né, que durante sua campanha também apresentou, expôs muitas mazelas do próprio Congresso. Então, foi um processo de cura. Como eu tinha consciência desde o início de que isso não era pessoal em relação a mim, então, e como eu também sabia que eu não poderia, por qualquer impulso ou vaidade, antecipar os fatos e colocar em risco, por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência. Então, eu fiz uma atuação dentro dos limites do que era possível, acompanhando o mérito, ajudando nas articulações, e realmente houve uma compreensão com o passar do tempo dos líderes, das pessoas, dos deputados em si, de que, bom, a gente, a despeito de ser um deputado de primeiro mandato, como a maioria dos deputados são, né, nós poderíamos fazer com que as matérias fossem aprovadas, e muitas matérias foram. Eu falei da Previdência, mas também aprovamos a liberdade econômica, aprovamos uma redução de ministérios. Pô, Lula chegou a ter 30, na sessão onerosa, o Lula chegou a ter 39 ministérios, nós temos 22. Né? Nós aprovamos a medida provisória 871, que potencializou a capacidade do Estado de impedir fraude no INSS. E o acordo de Alcântara estava parado há tanto tempo. E tantas outras medidas que outros governos tentaram e não conseguiram. Né? Todo mundo cita como uma vantagem do governo, um mérito do presidente Jair Bolsonaro, o fato de ter montado o seu ministério sem precisar recorrer ao toma lá da cá dentro de cada partido, né? Chamar lá o partido, aí entrega aquele ministério X e o partido vai lá e indica um dos seus filiados para ser ministro. Isso não ocorreu no governo, embora tenha tido ali com as bancadas temáticas, mas não houve essa questão partidária. Mas agora isso também deu um certo
estremeceu bastante ali a relação política. E esse ano o presidente já começa dizendo que ele vai sancionar o fundo eleitoral, mas não vai dizendo às pessoas que não votem em quem utilizar o fundo eleitoral. Como é que já não começa aí meio tumultuada essa relação com a classe política? Quando é que vai ser possível dar aí um respiro, enfim, baixar a poeira da relação entre o presidente e os parlamentares? Então, como eu analiso isso, né? O presidente tomou a decisão acertada para prevenir a corrupção e para potencializar a eficiência do Estado de não compor com os partidos políticos da maneira como se compõe no passado. É lógico que isso traz, como você muito bem pontuou, um estremecimento na relação no começo, porque, bom, ninguém sabia de que maneira, então, vai se dar a relação, né? Mas ficou muito claro que os ministérios começaram a fazer entregas que não se faziam no passado. Né? A gente reduziu os homicídios em 22% no Brasil. Imagina que se a gente acompanhasse ali, eu sou consultor legislativo concursado da Câmara na área de Segurança Pública e Defesa Nacional, eu acompanhava ano a ano a evolução dos homicídios e era um negócio absurdo. Eu tinha ultrapassado 60 mil homicídios por ano. Né? E cair 22% é você morrer muito menos pessoas no ano em relação aos assassinatos. Fora toda a evolução na parte econômica, né? A inflação cair, os juros caírem, a Bolsa batendo recorde, risco Brasil caindo. Agora, então, esse é o lado técnico da coisa, né? Agora, o lado político, o nosso presidente libertou o legislativo. Uma coisa é você ter uma base de 39 ministérios, todos loteados, e os ministérios, os governos petistas avançaram ainda, além da composição lícita, ainda tinha um lado ilícito que foi explicitado pelas delações, a questão da Petrobras e tal, que foi explicitado pelas delações, pelos acordos, pelas prisões que aconteceram. A influência deles com o Congresso, a relação que a gente acha que era uma relação menos conflituosa, foi conquistada a partir de parâmetros que a gente não quer mais, que a sociedade brasileira não quer mais que aconteça. Então, é natural, num cenário em que o parlamento está mais livre, que as relações, de vez em quando, não vou dizer se estremeçam, mas que um poder, exercendo sua atribuição legítima e constitucional de dentro das suas competências, né? O presidente pode vetar ou não e é uma atribuição dele. Deputado... Não, eu só quero dizer que é para concluir, presidente. só para dizer que realmente, na minha opinião, é natural que haja algum sobressalto, mas que se o rumo geral se mantiver como foi no ano passado, que nós aprovamos 76% dos votos o ano passado, num governo que não tem uma base formal, foram a favor do governo. Isso é importantíssimo. Deputado, a gente tem o Sebastião participando aqui da live com a gente, lá no Facebook do Correio, que fala o seguinte: o senhor até fala da reforma administrativa, né? A gente fez aí a reforma da Previdência, estamos falando de reforma tributária, e ele quer saber por que existe uma dificuldade tão grande de fazer a reforma política, que é uma outra reforma muito importante para esse país. Não, sem sombra de dúvida, a reforma política também é algo importante, mas que a gente vai ter que pensar com calma a sociedade brasileira de que maneira vai ser iniciada, de novo, por causa da relação de poderes. Por exemplo, eu acho que a maior parte da população, e eu apoiaria, gostaria de ver o número de deputados e senadores diminuídos. E tem uma proposta, não é? Para cair para 400? Para 400, eu acho que é... Bom, mas existe espaço para isso lá? Para diminuir o número de parlamentares? Bom, houve alguns países no mundo aí que o presidente da República propôs. E aí o parlamento fica numa situação, numa sinuca de bico, por quê? Quem vai votar contra isso se a sociedade como um todo quer? Mas quando o presidente da República propõe isso também, em alguma medida pode colocar, o parlamento pode entender que é o presidente colocando em xeque. Né? E aí eu vi algumas filmagens por aí, das votações nesses países, os parlamentares votando com a cara, na verdade, votando a favor, não, temos que diminuir, mas no fundo sentindo, de repente eu não vou voltar aqui na próxima legislatura, porque o número de vagas vai diminuir. Cortando na carne. Cortando na carne. Mas é importante que a gente faça uma discussão realmente da política no Brasil, as eleições, né, a questão da quantidade de vagas, se vai ser de voto distrital ou não, o distrital misto. Eu acho que tudo isso é importante. Agora, eu não sei se isso vai iniciar a partir do Executivo ou se vai ser o próprio Legislativo, a partir da pressão da sociedade, vai encampar essa medida. Líder, o senhor acabou de citar eleições.
como é que o Aliança pelo Brasil ele pode se inserir nesse cenário de 2020, caso esteja criado, né? Queria que o senhor pudesse dizer para nós se há uma expectativa, consegue criar o Aliança pelo Brasil a tempo de disputar as eleições de 2020? Bom, nós estamos com todos os esforços, todos os fogos voltados para isso, né? Para a gente conseguir criar. Mas existe um longo caminho, assim, entre a pessoa entrar no site da Aliança, né? E preencher sua ficha cadastro e a gente conseguir que essa assinatura seja reconhecida pelo TSE. Então, é uma logística toda enorme, porque tem autenticação, porque tem preenchimento do sistema, e os estados estão se mobilizando, né? O presidente me designou como futuro presidente da Aliança em Goiás. Amanhã, inclusive, nós vamos fazer um evento lá em Goiânia para orientar as pessoas em relação a isso. O presidente vai nesse evento? Não vai. Até eu acho que o Estadão noticiou que ele iria em 21 estados até o final de fevereiro. Eu não sei se isso está exatamente a verdade, até porque a agenda do presidente não permite. Né? Vai para a Índia agora, vai para a Índia daqui a pouco. Uma série de... E quem não conseguir, por exemplo, se o Aliança não estiver criado a tempo hábil de disputar as eleições, o senhor, pelas redes sociais, o senhor já se posicionou, por exemplo, em alguns municípios de Goiás, já escolheu quem que seria ali o eventual candidato a prefeito? E se não estiver criado, como é que fica a articulação? Para onde vão esses candidatos? Na verdade, Rodolfo, a gente ainda não começou a discutir pré-candidaturas. Eu já publiquei nas redes sociais os futuros presidentes e coordenadores municipais. É lógico que muitos deles são pré-candidatos, mas o que a gente vai esperar uma diretriz da Nacional para saber se vai haver uma aproximação, por exemplo, com um partido hospedeiro, vamos dizer assim, para nos receber numa transição e replicar isso nos estados, né? Pode ser, não quero falar Já tem muita gente dizendo que pode ser até positivo o presidente não ter o partido criado, porque não passa por um teste agora, não precisa gastar dinheiro, fica se preservando para a eleição de 2022. Acho que é sempre dúbio, né? Porque, no fundo, também as eleições municipais podem criar uma base que vai potencializar, vai facilitar o trabalho para 2022. Né? Tipo assim, depender da quantidade de prefeituras relevantes que o partido conquiste, isso pode abrir caminho. Mas as pessoas podem ir depois para o novo partido, né? Porque quando é um partido criado, tem... Os prefeitos poderiam, porque são eleições majoritárias. Os vereadores já teriam alguma dificuldade. E tem uma celeuma jurídica aí, se a criação de um partido hoje abre janela para que todos os políticos mudem. Então, não é tão claro assim. Até por isso que nós, os deputados que pretendem sair do PSL, nós entramos com uma representação no TSE para garantir a justa causa, para que a gente possa sair do PSL sem que alguém venha requerer o nosso mandato. O senhor vem numa articulação, num alinhamento muito bom com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. A dúvida é, o senhor traz ele para o Aliança? Não, mas eu acho que o Caiado ele tem uma vida na época PFL, depois DEM. Assim, eu acho que trazê-lo para o Aliança acho um pouco provável, mas que certamente a gente vai compor em vários municípios. Sim, se ele vier para uma reeleição, a gente vai ajudá-lo. Ele está fazendo ele encontrou o estado de Goiás numa situação muito complexa, né, de uma dívida bilionária e um caixa com poucos milhões de reais, e já vem conseguindo avançar em pautas aí importantes. Eu tive com ele, por exemplo, em Posse. É uma cidade no interior de Goiás, no Nordeste goiano. Na sexta-feira agora, uma das áreas mais carentes. E a gente vai inaugurar pretendemos até, inclusive, levar o presidente da República, no final de fevereiro, uma policlínica lá que, assim, é um negócio, os equipamentos mais avançados, assim, da medicina, ressonância magnética, hemodiálise e tantas outras. É muito em função da ação do Caiado, que é médico, né, que tem feito um excelente trabalho. Nós vamos fazer um break, mas é bem rapidinho. O CB Poder volta daqui a pouquinho. Hoje recebe o deputado federal e líder do governo na Câmara, Vitor Hugo. Até já. Antes de pegar estrada, nessas férias, faça um check-up completo na sua máquina e viaje tranquilo. Seja qual for o destino, é importante olhar o estado dos pneus, além do alinhamento e do balanceamento. Pastilhas e lonas de freio são outros itens extremamente importantes para a sua segurança. E a correia dentada, já deu uma olhada nela? Velas, cabos de velas e o sistema de injeção também precisam ser verificados. E o melhor, o pagamento pode ser feito em até 24 vezes no cartão de crédito ou carnê. Grupo Santa Fé, seu carro novo, de novo.
Velute, hotel, spa e convenções. BR-060, quilômetro 23, sentido Goiânia. A Prestacom Contabilidade se consolida no mercado contábil desde 1991 com uma vasta experiência. A Prestacom conta com a colaboração de 96 profissionais oferecendo serviços nas áreas contábil, fiscal, trabalhista e empresarial. Entre em contato já, 3562-9800. Nossas instalações estão situadas no edifício Prestacom em Taguatinga. Prestacom Contabilidade. Trabalhamos para que o seu sucesso seja também o nosso sucesso. Senhoras e senhores, venha comer a melhor costela do mundo, aqui, Boi na Costelaria. Olha que trem mais bonito, esse aqui é o seu e tá te esperando. Caso você prefira picanha, também é maravilhosa, ó. Aqui é mais do que só se alimentar, é comer bem. Boi na Costelaria. E ainda bem que você chegaram, já tava morrendo de fome. Obrigado, valeu. Bom demais, obrigado. A Dragon Premium evoluiu, superou expectativas e mudou para uma área ainda maior, no Saam Épia Norte, pertinho do Noroeste. No espaço de 4.000 metros quadrados, você encontra o mesmo padrão que fez da Dragon Premium referência em seminovos Premium em Brasília. E para o seu conforto, um estacionamento próprio, com mais de 250 vagas. Oi, tudo bem? Eu sou Conrado Aires, gestor da Dragon Premium. Gostaria de te convidar para conhecer a nossa nova casa. Dragon Premium, perfeição em cada detalhe. Estamos de volta com o CB Poder, que hoje recebe o deputado federal e líder do governo na Câmara, Vitor Hugo. Rodolfo, pode perguntar para o deputado se você quer começar esse segundo bloco. Sim, por gentileza. Ô líder, o senhor está em articulações, conversas com o Caiado, a gente comentou sobre isso no primeiro bloco, com o BNDES, técnicos do BNDES, com o secretário de Fazenda de Goiás, para tentar transformar a Cristalina e outros municípios de Goiás em um polo tecnológico científico para desenvolvimento de células fotovoltaicas, né, para desenvolver a energia solar no Brasil. Queria saber como é que estão essas conversas, ou o que o senhor pretende disso no país? Então, Adolfo, eu sou o presidente da Frente Parlamentar em apoio aos parques tecnológicos. São mais de 200 deputados e tem alguns senadores na Frente Parlamentar Mista que tem a intenção de promover o desenvolvimento tecnológico no Brasil, ajudar, contribuir. Eu estive numa viagem para conhecer a estrutura semelhante em Londres, o ano passado, uma viagem oficial, e fui na Imperial College para ver como eles fazem essa questão dos parques tecnológicos. Realmente, uma das iniciativas dentro dessa frente parlamentar é a questão da energia solar, porque Cristalina, que é um município goiano aqui do entorno, tem assim, jazidas imensas de quartzo, e do quartzo a gente consegue extrair o silício, que, se purificado no grau solar, possibilita então a confecção das placas fotovoltaicas para geração de energia elétrica. E lá tem milhões e milhões de toneladas, e quando a gente vende o quartzo bruto, ele tem um valor X. Quando você vende o quartzo purificado, ele vale 1000 vezes aquele valor. Então, assim, é aquela velha história nossa que a gente sempre fala do Brasil, agregar valor, de ter uma indústria. Então, a nossa intenção no caso de Cristalina, mas nós temos polos com vocações diferentes em Goiás, e a gente quer fazer um piloto para expandir para o Brasil com outras vocações. Mas no caso específico de Cristalina, é a questão da energia solar por causa das jazidas que se encontram lá. Então, as concessões estão todas, as autorizações para exploração estão todas expedidas já. A gente precisa atrair investidores, atrair empresas estrangeiras que detêm a tecnologia para enriquecer ou para purificar o quartzo, o silício nesse grau, para eles se instalarem na região, gerar emprego, integrar com a universidade, com a pesquisa, para que a gente avance também nessa pauta. Imagina, a gente, um território nacional tão grande, com uma disposição, uma necessidade de energia nos próximos anos em função do crescimento econômico, e a gente com pré-sol aqui em Cristalina, não só Cristalina, acho que Bahia e Rio de Janeiro, se não me engano, também tem grandes jazidas. E dentro, se puder, só também falar um pouquinho sobre esse negócio do Parque Tecnológico, Anápolis, por exemplo, tem uma vocação para a questão logística e de defesa nacional impressionante. Para Anápolis, em Goiás, nós temos a Ferrovia Norte-Sul, temos a base aérea, onde tem baseados lá o KC-390, que é o novo cargueiro da Força Aérea, vai ter o Gripe, que é o novo caça,
Nós temos o Porto Seco, temos o aeroporto de cargas, temos 3 BRs que saem dali, e tem um centro de convenções enorme. Então, a nossa intenção é integrar tudo isso, né? A universidade, o setor público, a iniciativa privada, para, no caso de Anápolis, desenvolver a questão da indústria de defesa. E, no caso de Cristalina, a questão da energia solar. Deputado, queria voltar um pouquinho para a política e queria saber do senhor o seguinte: como é que estão os ânimos ali com o pessoal que saiu do PSL, com o pessoal que ficou no PSL? Como é que está aquela treta que ficou tão conhecida no fim do ano passado? Olha só, o que eu senti... Os ânimos se acalmaram ou não? Ainda está aquela troca de farpas, principalmente pela internet, né, Denise? Também com o Joyce Hasselman, né, em São Paulo. Mas eu acho que já no final do ano passado, já estava arrefecendo, já estava diminuindo. A gente está encarando o PSL até com uma certa gratidão, porque, né, abarcou o projeto político do presidente e nos elegeu. Mas quando houve aquela divergência em função da cobrança pública que o presidente fez junto comigo e com outros deputados sobre a transparência no uso dos recursos, houve um racho que se tornou insuperável, né, infelizmente. E aí a nossa visão está para a Aliança pelo Brasil, e sendo grata ao PSL, mas sabendo que eles vão tomar outro rumo. Então, acho que já arrefeceu. No final, a gente estava até com a maioria dos deputados que resolveram ficar no PSL, tendo uma relação muito boa, não deixaram de votar com o governo. Nas últimas pautas, eu pedi apoio deles, e eles entendiam e concediam apoio. Agora, lógico, tem uma ala mais exaltada ainda no PSL, que com essa acho que a gente vai ter dificuldade. A Joyce está nessa ala? A Joyce, a gente vê pelas publicações dela, né? Ela entrou numa rota de colisão completa, virou oposição. Eu estou esperando a filiação dela ao PSOL, ao PT daqui a pouco, porque ela assim, virou completamente, né, uma surpresa desagradável para todo mundo que... também... para todo mundo que apoiou. Eu vejo pela quantidade de pessoas que deixaram de segui-lo, né? Isso acontece de maneira semelhante também com o delegado Valdir em Goiás, que era o líder do PSL. Também teve uma votação muito expressiva, muito ajudado pelo Bolsonaro, pela onda Bolsonaro, ou pelas pessoas que quiseram votar no Bolsonaro, e que por ter abandonado o presidente num momento crítico, também tem perdido muito apoiadores. Agora não está começando, tem brigas que estão começando cedo demais, né? Por exemplo, essa com o governador de São Paulo, João Dória, que já se coloca aí como pré-candidato a presidente. O presidente Jair Bolsonaro também é aí um player para 2022. Como é que vai ser essa relação aí com esses que começam a se apresentar? Porque também não dá para ficar brigando. Com o Witzel também, boca. Né? Com o Witzel é o pior deles, muito bem lembrado. Do Rio de Janeiro. Nem quis receber o governador Witzel. Como é que vai ser isso até 2022? Na verdade, a gente tem a impressão de que a eleição presidencial vai ser antes da municipal. Né? Parece que vai chegar a presidencial, a municipal nunca vai chegar. Não, mas eu não vi. O presidente, eu acho que ele foi forçado a se posicionar, porque o Dória e o Witzel começaram a explicitamente se lançar. O Witzel foi apoiado. Eles queimaram a largada. Queimaram a largada. E o Witzel, no Rio de Janeiro, ele não tinha expressão política nenhuma. Ele foi foi eleito governador em função da capacidade do poder político, né, da força política do presidente Bolsonaro e, no caso específico do Rio de Janeiro, do Flávio Bolsonaro. Né? E ele se descolou, fez questão de se descolar do presidente de uma maneira muito radical e no meio do primeiro ano. Assim. Eu entro nas redes sociais do Witzel ou acompanho lá, que eu fui criado no Rio, tenho muitos amigos no Rio de Janeiro. Assim, a visão que uma parte considerável do eleitorado do Rio de Janeiro tem dele é de que ele foi um traidor, né? De que ele se elegeu a partir de um apoio a um presidente e, na sequência, vislumbrando talvez ter apoio político, ter um currículo, não sei, algo que pudesse impulsionar a presidência na próxima eleição, ele descolou do presidente. Quais são os cuidados, então, mirando 2022, para que não venham esses, como disse o presidente uma vez, os traíras, né? Como evitar os traíras? No Aliança? Como evitar que eles entrem na Aliança? Eu tenho uma recomendação explícita, assim, do presidente, de que, no caso de Goiás, que é onde a minha preocupação, as minhas atribuições se voltam, de tomar sério cuidado na hora da composição, se vier a dar certo, né, das chapas, para que a gente não dê possibilidade para alguém que se eleja e depois venha
a decepcionar todo mundo. Mas como é que vai adivinhar, né? Porque, por exemplo, a Joyce era best friend forever do Bolsonaro. E agora essa coisa. Como é que adivinha, né? Qual vai ser o critério aí para evitar que pessoas desse tipo Não, é extremamente difícil fazer, mas um critério objetivo é saber se ela tem algum problema na justiça. Acho que isso é o primeiro, se já teve algum passado, algum problema, né? A quais partidos pertenceu. Né? Mas eu acho, sinceramente, no caso da Joyce, já tinham algumas sementes ali de futuro, como o pessoal que estuda cenário político, né? Cenários prospectivos, tem essa categoria de sementes de futuro. Né? Eu acho que já existiam algumas sementes ali. Eu, de modo particular, nós fomos designados líderes do governo na mesma época, eu já pressentia pela atuação dela, tipo, a liderança do governo no Congresso Nacional tem que cuidar de medida provisória nas comissões mistas, veto e orçamento. E isso foi o que mais deu problema no passado. Deputado, eu preciso te interromper. Nosso tempo acabou, a gente não tem tempo para estourar. Denise, Rodolfo, muito obrigado. CB Poder volta amanhã, 1h20 da tarde. Eu te espero. Até lá.